informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos entrando no ar com o programa dessa segunda-feira, dia 7 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. China é a maior compradora de Mato Grosso do Sul. Ministério da Agricultura registrou nova raça bovina. Venda de máquinas agrícolas cresceram 17% esse ano. Exportações de milho aqui do estado são as piores em 5 anos. Mato Grosso do Sul tem o quarto maior plantel de quarto de milha. E 300 veterinários serão contratados pelo Ministério da Agricultura. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Outra semana que começa com um dia ensolarado na região de Dourados. O dia será limpo, com algumas nuvens e não chove. Temperatura mínima de 16 graus e máxima atinge 30. E a partir de quinta-feira estão previstas pancadas fracas de chuva até o próximo domingo. Hoje começa a lua cheia. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou na sexta-feira com esses valores. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 115 à vista. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 120 com 30 dias. A arroba da vaca gorda, R$ 105 à vista no Brasil Global e a R$ 112 no friboi a prazo. No disponível em Dourado, saca de milho a R$ 16,50 e a de soja a R$ 55, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O Brasil já tem seus primeiros exemplares da raça
Ultra Black registrados. A raça, que teve autorização concedida pelo Ministério da Agricultura para a Associação Brasileira de Angus, emitiu seu primeiro certificado agora em julho. O registro número 1 foi para um bezerro de pelagem preta do criador Valdomiro Polizelli Júnior, de Mococa, São Paulo. O segundo e o terceiro são do Rio Grande do Sul. A novidade, anunciada pelo presidente da Associação Brasileira de Angus, José Roberto Pires Weber, já desperta interesse de criadores em diferentes regiões do Brasil. Segundo o Weber, a primeira comercialização de touros brasileiros está sendo programada para leilão previsto para 2020. A Ultra Black é uma raça sintética que tem sua formação a partir do cruzamento de animais Angus e Brangus. Para ser um Ultra Black, o animal deve ter no mínimo 80% e máximo de 85% de genética Angus e no máximo 20% de genética zebuína. O criador interessado em ter um rebanho Ultra Black tem dois caminhos: produzir seus próprios animais ou esperar pelos primeiros leilões. A realização de provas do laço comprido impulsiona o avanço da criação de cavalos quarto de milha em Mato Grosso do Sul. Com 30.500 animais registrados no StudBook, departamento especializado no reconhecimento e emissão de certificados de registro da raça, o estado aqui já responde pelo quarto maior plantel do país, de acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha. Conforme o levantamento, na liderança do ranking estão São Paulo, com 235 mil animais, Paraná, 47 mil e Minas, 35 mil. O mercado do feijão está pressionado, sobretudo por parte dos compradores que oferecem preços mais baixos, apostando em uma grande safra na Bahia. Marcelo Liders, presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão, destacou que os produtores entendem que, nesse momento, é melhor ter o feijão do que o dinheiro no banco, uma vez que os custos giram em torno de R$ 120. Como alerta, o presidente do IBRAF disse que os preços não poderiam estar abaixo de R$ 120 a R$ 150 nesse momento, tendo em vista o custo de produção e a questão da oferta em relação à procura pelo feijão. A JBS confirmou que fechou acordo para a venda da sua fatia de 19% no Laticínios Vigor para o grupo mexicano Lala por cerca de R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais. A JBS estimou que deve receber R$ 780 milhões de reais no fechamento da operação. O Lala é o maior grupo da indústria de lácteos do México e um dos principais das Américas. A proteção à cesta básica nacional é a orientação principal que dá forma à proposta de emenda à Constituição 155. Pela PEC, abre-se a possibilidade de que os estados e o Distrito Federal uniformizem as alíquotas do ICMS sobre os produtos que compõem a cesta básica, acabando com a guerra fiscal em um campo sensível do orçamento familiar e favorecendo o consumidor em tempos de instabilidade econômica. A matéria está com a relatoria da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com o relator, senador Ivo Cassol, e aguarda a votação. A PEC foi apresentada em 2015 pela senadora gaúcha Ana Amélia Lemos, com o argumento de que, entre os gastos totais, os alimentos correspondem a quase 30% das despesas familiares. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, afirmou que a vinculação do seu nome ao escândalo de propinas pagas pela JBS, revelado em delações premiadas de executivos da empresa, teria cunho político. O nome de Geller figura na lista divulgada pela revista Época, que afirma que o secretário, à época ministro da Agricultura no governo Dilma, recebeu R$ 250 mil da JBS. Geller defendeu-se. Estão tentando minar o meu nome por causa da minha atuação no Ministério da Agricultura. Estamos trabalhando muito, mas em meio a essa crise da política, todo mundo vira alvo. Mas eu estou muito tranquilo porque nada daquilo é verdade. Eu não recebi nenhum dinheiro, disse o Geller, que relembrou o caso da Operação Terra Prometida em 2014, do qual foi inocentado. As importações brasileiras de trigo totalizaram 505 mil toneladas em julho,
elevando o total acumulado dos últimos 12 meses para 7 milhões de toneladas. Apenas entre dezembro de 2016 e julho desse ano, as compras externas foram 11% superiores ao mesmo período do ano passado. De acordo com a consultoria Trigo e Farinhas, os números são explicados quase que totalmente pelo aumento de volume de compras do trigo da Argentina. O Brasil deve produzir 113 milhões e 800 mil toneladas de soja nesse ano, projeta a ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. A estimativa significa um aumento de 0,5% em relação ao relatório divulgado ao final do mês de junho. A projeção de exportações de grãos também foi elevada em 1 milhão de toneladas e agora está projetada, no caso da soja, em 64 milhões. As vendas internas de máquinas agrícolas e rodoviárias no atacado atingiram 3.900 unidades em julho, queda de 2,6% na comparação com o igual período do ano passado, divulgou na sexta-feira a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. No acumulado do ano, no entanto, o mercado cresceu 17% em relação ao igual período do ano anterior. A produção de máquinas agrícolas e rodoviárias, por sua vez, chegou a 5.600 unidades em julho, expansão de 13% em comparação com o igual mês do ano passado. No acumulado do ano, a alta é de 35%, com 34.400 unidades. Já as exportações de máquinas agrícolas, em valores, totalizaram 259 milhões de dólares em julho, alta de 75% na comparação com o igual mês de 2016. No ano, as vendas externas acumulam um avanço de quase 41% para 1 bilhão 472 milhões de dólares. Embora relativamente pequena, 64 milhões de dólares e apenas 1,7% a menos, essa é a diferença de receita em relação aos automóveis, que mantém a carne de frango na sexta posição das exportações. Considerados apenas os produtos básicos, a carne de frango sobe para a quarta posição. Entre janeiro e julho, o produto in natura exclusivamente acumulou receita de 3 bilhões 723 milhões de dólares, valor quase 7,5% superior ao dos mesmos 7 meses de 2016. Entre os básicos, o aumento da receita da carne de frango é superior ao do café em grão, da carne bovina e, sobretudo, do farelo de soja, cuja receita recuou perto de 8,5% nesse período. Com os preços despencando, o milho, produzido em Mato Grosso do Sul, acumulou de janeiro a julho o pior resultado em vendas externas para o período nos últimos 5 anos. A receita com as exportações caiu 86%. De 229 milhões para 27 milhões e 950 mil dólares esse ano. São 201 milhões de dólares a menos com a comercialização com outros países. Os números divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior indica que esse levantamento teve valor originado das exportações do milho nos 7 primeiros meses de 2017 e é o menor desde 2012, que foi então de 23 milhões de dólares. Foram vendidos para outros países 177 mil toneladas de milho de janeiro a julho desse ano aqui pelo estado. Essa quantidade é quase 8 vezes menor que o volume exportado nos mesmos meses de 2016, correspondendo a 1.374.000 toneladas. O total do milho destinado ao exterior nesse ano equivale a menos de 2% de todo o milho estimado a ser colhido nessa safra de 9 milhões e 200 mil toneladas. O comportamento das vendas está relacionado com os baixos preços do milho. O valor é 55% inferior
da igual data de 2016, quando valia R$ 35,00. Também é o menor desde 2010, quando chegou a R$ 13,11. O acumulado de janeiro a julho de 2017, Mato Grosso do Sul exportou 2 bilhões 780 milhões de dólares em produtos. Desse total, 1 bilhão 177 milhões foi destinado à China, o que representou, conforme dados do governo, 42% do total. Ou seja, de cada 4 dólares da receita, 10 foram para os chineses. Desde 2005, a China lidera a aquisição de produtos made in MS. Em 2017, o país asiático adquiriu 12 tipos de mercadorias do estado, sendo as principais a soja e a celulose. Do grão, a China comprou 2.443.000 toneladas, o que representou 81% do total embarcado pelo estado. Essas vendas resultaram em um faturamento de 921 milhões de dólares, correspondendo a 82% da receita total de Mato Grosso do Sul com a comercialização da soja. Já a celulose, os chineses adquiriram nesses 7 primeiros meses 542 mil toneladas. O volume corresponde a 40% das 1.345.000 toneladas de celulose exportadas pelo estado nesse período, com uma receita de 211 milhões de dólares. Além desses produtos, a China também importa aqui do estado pedaços e miudezas e congelados de frango, couros e peles de bovinos em diferentes estágios de acabamento, óleo de soja, carne desossada e congelada de bovinos, glicerol em bruto, entre outros produtos. O Ministério da Agricultura deverá publicar essa semana o edital do processo seletivo público para a contratação temporária de 300 médicos veterinários. Eles vão trabalhar na inspeção de carnes nos frigoríficos. As inscrições a R$ 100 deverão ser feitas entre os dias 14 e 20 de agosto. A prova objetiva será em 17 de setembro e o resultado previsto para 6 de novembro. Além das questões objetivas, serão analisados os títulos do candidato e a sua experiência profissional. As provas serão aplicadas em 19 capitais. A remuneração será de R$ 6.710. O prazo de contratação será de 1 ano e poderá ser prorrogado por mais 1 ano. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Na Bahia, horta feminina orgânica cresce 5 vezes com incentivo do PAA. No interior da Bahia, numa comunidade em Serra do Ramalho, 11 agricultoras familiares reinventaram a forma de produzir. Assim surgiu o projeto Catleia, que se tornou referência na região. Isso foi possível com o apoio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. São cultivadas cerca de 30 espécies de orgânicos e as mudas são vendidas em mais de 200 casas durante a semana, além de um supermercado. As hortaliças chegam bem cedinho. A dedicação foi tamanha que a produção subiu mais de 400% em 5 meses. De 300 mudas, foi para 1.600 depois do PAA. Natália Able, de 19 anos, fala sobre a nova rotina. E a gente conseguiu reunir um grupo de mulheres onde a gente consegue trabalhar por conta própria. É um projeto que está dando muito certo, tem 8 meses agora
E está dando muito certo e mudou a vida da gente, porque a gente trabalha em coletivo, tem muita renda, alimentação saudável, a gente pode fornecer para a nossa comunidade, que ainda não é muito grande, e a gente consegue também fornecer para fora. O PAA é um programa da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, a SEAD. Abrir espaços para os tipos de comercialização dessa produção no campo está entre as prioridades da pasta e faz parte dos 10 eixos do Plano Safra 2017-2020. Outra prioridade é o incentivo às políticas para o gênero feminino. E nesse contexto, a SEAD lidera aqui no Brasil a campanha internacional #Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. A mobilização pretende dar visibilidade a esse protagonismo no campo e, por isso, a agricultora familiar foi convidada para compartilhar sua vida. Até o dia 15 deste mês, acontece o concurso Vozes, Imagens, Histórias e Experiências das Mulheres Rurais. Se você é mulher rural, saiba mais no nosso site e participe. Reportagem Fernanda Lisboa. Reportagem Fernanda Lisboa. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima semana. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM no Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.